Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Hoje nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos, mais específico sobre os alcanos. O que são os hidrocarbonetos? Bom, eles são compostos que apresentam somente átomos de carbono e hidrogênio. Por isso, a fórmula molecular dele vai ser uma quantidade X de carbono e uma quantidade Y de hidrogênio. Aqui nós temos algumas fórmulas, né? Tipo a fórmula estrutural plana, o modelo da fórmula condensada e a fórmula de bastão. Também aqui a fórmula molecular. Com relação às propriedades, né? Os hidrocarbonetos eles são compostos apolares. E as moléculas se mantêm unidas por força intermolecular de polo induzido, visto que eles não apresentam polos, né? São moléculas apolares. Eles possuem baixo ponto de fusão e de ebulição, quando comparados a compostos polares. Quanto ao estado de agregação, os hidrocarbonetos que possuem de 1 a 4 átomos de carbono são gasosos. E os hidrocarbonetos que possuem de 5 a 17 átomos de carbono são líquidos. E os que possuem acima de 17 átomos de carbono, eles são sólidos. Com relação às propriedades, a densidade, né, dos hidrocarbonetos, ele apresentam uma densidade menor que a da água, visto que ela é 1 grama por centímetro cúbico. Pois as moléculas elas tendem a ficar mais distantes entre si. Então, como os hidrocarbonetos eles são apolares, as moléculas ficam mais distantes entre si. Logo implica em menos moléculas por unidade de volume. Com relação à solubilidade, de acordo com a regra semelhante dissolve semelhante, os hidrocarbonetos compostos apolares dissolvem-se somente em substâncias apolares ou de baixa polaridade. Aplicações práticas. Eles são derivados do petróleo e o principal uso é para combustíveis, matéria-prima para a produção de plástico, fibras têxteis, borrachas sintéticas, tintas, detergentes e fertilizantes agrícolas. Vamos à classificação. Nós temos os hidrocarbonetos aromáticos e os alifáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos eles possuem pelo menos um anel ou núcleo aromático, como nós vimos na aula passada, né, que a professora comentou sobre os hidrocarbonetos aromáticos, que possuem um anel aromático. Com relação aos alifáticos, eles não possuem anel ou núcleo aromático. Nós temos os alcanos, os alcenos e os alcinos. Hoje nós vamos falar sobre os alcanos. Vocês já devem ter notado, né, que tá grifado aqui, ó, o N e o IN. Por quê? Isso aqui vai nos ajudar na hora de nomearmos os hidrocarbonetos. Com relação, nós temos aqui a fórmula geral dos alcanos. CnH2n mais 2. Isso diz que implica que a quantidade o dobro da quantidade de carbono somado a mais 2 é igual à quantidade de hidrogênio. Já nos alcenos, nós temos aqui CnH2n. Ou seja, para determinarmos a quantidade de hidrogênio nos nossos alcenos, é só multiplicar a quantidade de carbono por 2. E nos alcinos? Nos alcinos é CnH2n menos 2, já que nós subtraímos 2 da quantidade, do dobro da quantidade de carbono do nosso alcino.
vamos falar sobre os alcanos então, né? Eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta, apresentam apenas ligações simples entre carbonos. Também são chamados de parafinas, do latim parafum affinis, que significa pouca afinidade. Porque realmente eles têm muito pouca afinidade mesmo. Aqui eles são apolares. Aqui nós temos a tabela com a fórmula condensada, né, de alguns alcanos. Temos aqui o metano, o etano, o propano e o butano. E aqui nós temos a fórmula molecular deles. Fórmula molecular do butano, C4H10. O dobro da quantidade de carbonos, somado a mais 2, 10. 10 hidrogênio. Os alcanos. Um exemplo aqui que eu falei ainda agora, né? O butano. 2 carbonos, 4 carbonos, 2 vezes 4, que é a quantidade de carbono, mais 2 é igual a 10, C4H10. Tá aqui a fórmula estrutural plana do butano. E um alcano com 3 carbonos? Do mesmo jeito, da mesma maneira, bem simples. C3, carbono, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8, C3H8. Esse é o propano. E a mistura desses dois gases compõe o gás liquefeito de petróleo, o famoso gás de cozinha. Agora vamos para a nomenclatura desses compostos, né? O nome dos compostos orgânicos de cadeia normal e não aromático pode ser fornecido pelo seguinte esquema. Aqui nós vamos ter o prefixo, mais o infixo, mais o sufixo, que vai compor aí o nome do nosso composto orgânico. O prefixo indica a quantidade de átomos de carbono na cadeia principal. O infixo indica o tipo de ligação existente entre carbonos, se ela é simples, ou se ela é ligação dupla, ou se ela é ligação tripla. E o sufixo? O sufixo indica o grupo funcional do composto. No caso, o grupo funcional que a gente está falando aqui é o grupo funcional hidrocarboneto. Por isso, os hidrocarbonetos vão ter terminação O, ou seja, o sufixo vai ser O. Como assim? Prefixo. Temos aqui uma tabela com os prefixos e os infixos. E alguns exemplos aqui. Para um carbono, o prefixo vai ser met. Para 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, ept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. Com relação aos infixos, os alcanos, eles vão utilizar o que? O an. Por quê? Porque o an indica somente as ligações simples. E os alcanos têm somente ligações simples. Os alcenos, eles vão utilizar o en. Por quê? Vai ter uma ligação dupla aqui, ó, nos alcenos. E os alcinos, né? Eles vão ter aqui o in. Por quê? Vai ter a ligação tripla. E o in indica a ligação tripla. E um exemplo de alcano aqui, o butano, como nós já falamos. Só há ligações simples entre eles. Outro exemplo aqui, né, o propeno, ligação dupla. Quando há duas ligação dupla, fica di, no caso, dieno. E 3 aqui, ligações, né,
uma ligação tripla, né? E aqui nós temos etina. Agora, como é que a gente vai fazer a nomenclatura? Primeiro que a gente faz, a gente numera a cadeia. Conta os carbonos que nós temos na cadeia principal. No caso, nós estamos falando de alcanos normais, né? A cadeia principal, ela se torna bem nítida aqui. Um carbono aqui, 2, 3, 4, 5. Qual o prefixo para 5? Pente. Número de carbono 5, prefixo pente. Infixo é o tipo de ligação. Qual é o tipo de ligação nós temos? Nós só temos apenas ligações simples. Por isso, o infixo vai ser an. E o sufixo é o grupo funcional, ou função aqui do nosso composto. E é hidrocarboneto, terminação O. Colocamos o O no final. Por isso, o nome do nosso composto vai ser pentano. Esse aqui é o pentano. Aqui nós temos a fórmula estrutural, né, para o pentano. A fórmula no modelo de bastão. E a fórmula molecular, C5H12. Mas também, a partir do nome, a gente pode fazer a fórmula do nosso composto. Bom, o nome do nosso composto é hexano. Hex indica o que? Hex indica 6 carbonos. E an indica do tipo de ligação, que é ligações simples entre carbonos, lembrando. O O indica que a função do nosso composto é hidrocarboneto. Dado isso, nós podemos formular o nosso composto. Nós colocamos 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligações simples entre eles. 1, 2, 3, 4. Aqui as ligações. E completamos o resto com hidrogênio. Por quê? Porque o nosso composto ele é um hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos eles são formados somente de carbono e hidrogênio. A gente completa aqui com hidrogênio. Lembrando, o hidrogênio ele só faz uma ligação. E o carbono faz 4. Esse aqui já está fazendo uma ligação aqui. Aí eu coloquei mais 3 hidrogênio. 4 ligações que ele está fazendo. Esse aqui está fazendo 2, né? Aí eu botei um hidrogênio em cima e um embaixo. Esse aqui está fazendo 2 também, um em cima e um embaixo. 2, um em cima e um embaixo. 2 ligações, um em cima e um embaixo. Esse aqui estava fazendo uma ligação. Aí eu coloquei um hidrogênio aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui nós temos a fórmula estrutural, né? Modelo condensado, modelo de bastão e a fórmula molecular do nosso composto, do nosso hexano. E nós temos a tabela com vários alcanos, né? E a fórmula molecular deles. O metano, C4, ou CH4, o etano, C2H6, o propano, C3H8, o butano, C4H10. Até aqui o decano, que é o C10H22. Lembrando, que para determinar a quantidade de hidrogênio, o que a gente faz? A gente multiplica por 2 a quantidade de carbonos e soma mais 2. E deu aqui no caso 2 vezes 10, 20, mais 2, 22. Ou seja, decano C10H22. E a partir daí nós temos para 11 carbonos o 1 decano, 12 carbonos, o dodecano e assim por diante. Lembrando que como o carbono ele tem essa propriedade de formar cadeias, o número de carbonos ligados nessa cadeia é ilimitado, gente. Nós podemos ter aí
ou alcanos de até 100 carbono na cadeia. E os alcanos ramificados, aqueles que possuem um raminhozinho na cadeia principal. Quando o alcano possui ramificação, nós devemos citar, além do nome da cadeia principal, o nome da ramificação. E indicar ela, né? O nome das ramificações é derivado do nome do composto correspondente. No caso, troca-se a terminação ano por il. Como assim? Vamos lá. Nós temos aqui o metano. Ele é um composto, né? Um alcano. A terminação ano aqui nós trocamos por il, ficando assim, ó, metil. Met, quantidade de carbonos, 1. Il aqui, que ele é uma ramificação. No caso, nós vamos ter uma cadeia enorme aqui. Aí, o metil aqui ligado a ela. O etano. Et, quantidade de carbonos, 2. E o ano aqui nós trocamos por il, fica etil. Dessa forma aqui. Essa ligação aqui é destinada a ligar-se à cadeia principal. O propano. 3 carbonos, prop. A terminação ano aqui, ó, a gente troca por il, fica propil. Butil também nós temos, e assim por diante. Alcanos ramificados, né? Aí o PAC considera os seguintes nomes: isopropil, são outras formas de outros modelos de ramificações, no caso. Quando nós temos o propil aqui, só que o carbono que está ligado à cadeia principal é o carbono do meio, né? Por isso dá-se o nome de isopropil. Temos essas particularidades ainda no nome dos alcanos aí. Isobutil. Esse aqui é o sec-butil ou S-butil. E esse aqui é o tércio-butil, terc-butil ou T-butil. O nome de um alcano ramificado é dado pelas seguintes regras, né? Primeiro, a determinação da cadeia principal. E para nós determinar, precisamos seguir alguns princípios. No caso, possuir a sequência mais longa de átomos de carbonos ligados entre si. Englobar o maior número de insaturações. Nós estamos falando aqui de alcano, ou seja, ele é uma cadeia totalmente saturada. Possuir o grupo funcional. Para determinar a cadeia principal, nós precisamos da sequência mais longa de carbono. Qual é ela aqui? Essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Essa é a sequência maior que temos para esse alcano. 2. Verificar se há a presença de ramificações inomeadas. Tem ramificação? Tem. Aonde? Aqui, ó. Aonde? No carbono 4 ou no carbono 3? Se eu numerar desse lado aqui, é o carbono 3. E desse lado aqui é o carbono 4. Mas qual é o certo? O certo é o que o carbono fica com um menor número. No caso, começando por este lado aqui, ele fica com o número 3. Já por este outro lado aqui, ele fica com o número 4. No caso, que ramificação é esse aqui? Que composto seria? Seria o metano. Mas como ele está como uma ramificação, nós temos aqui o metil. Troca-se a terminação ano por il. Numerar a cadeia principal de maneira a obter-se os
menores números possíveis para indicar as ramificações. Como eu falei, o menor número começa por este lado. Número 3. No caso, esse aqui é o 3 metilhexano. 4. Quando houver mais de uma ramificação do mesmo tipo, seus nomes devem ser precedidos de prefixos que indicam a sua quantidade, di, tri, tetra e assim por diante. Essa cadeia aqui, vamos numerar de 1 a 7. Nós temos 7 carbonos na cadeia principal. A maior cadeia, lembrando. E no caso, nós temos aqui um radical metil. E aqui no outro nós temos outro radical metil. Qual o nome certo? O nome correto é 3,4 dimetilheptano. Nós indicamos aqui que no carbono 3 há um metil, dá um radical metil. Carbono 3 é um radical metil. E no carbono 4 também há outro radical metil. Por isso, nós utilizamos aqui o prefixo que indica a quantidade. No caso, como nós temos dois radicais metil, o nome correto é dimetil. E na frente do nome, nós colocamos aqui 3,4, que é a posição em que esses dois radicais estão localizados. Como a nossa cadeia tem 7 carbonos, e é um hidrocarboneto, hept, 7, ligações simples, e o O aqui, hidrocarboneto. Fugindo a este erro aqui, 3 metil, 4 metilheptano. Tá errado, gente. O nome certo é 3,4 dimetilheptano. 5. Quando houver dois ou mais radicais diferentes, seus nomes devem ser escritos em ordem alfabética. Os prefixos sec, terc, di, tri não são considerados para efeito de ordem alfabética. Viu? Por isso, eu botei esse exemplo aqui. Numerando a cadeia, a maior sequência de carbonos é essa. Lembrando, gente, nem sempre a maior sequência de carbonos vai estar retinha assim, ó. Pra você só numerar. Às vezes ele vai ter uma sequência maior, vai estar assim, pra cá, pra ali, tudo bagunçado. Mas eu botei esse exemplo aqui para facilitar o entendimento. Por isso, só lembrando de novo, você pode muito bem fazer uma curva aqui, se a cadeia fosse maior. Essa aqui. Vamos lá, né? Os prefixos sec, terc, di e tri, eles não são considerados para efeito de ordem. Observe que nós vamos ter o di aqui. E a ordem alfabética. Quem vem primeiro? Ó, na nossa cadeia, nós temos um radical metil, outro metil e um etil. Ou seja, nós temos um dimetil aqui, praticamente. E quem vem primeiro? O etil, gente. O E vem primeiro, mas nós consideramos aqui o M. O M aqui, ó, metil. Por isso, fica 4 etil. Os radicais de metil estão onde? Ambos estão no carbono 2. Por isso, bota aqui 2,2, que indica que no carbono 2 e no outro carbono 2 há 2 radical metil. Dimetil. Hept, a quantidade de carbonos na cadeia principal. E é 7. É o que? Tipo de ligação simples. Só simples entre carbonos. E o O, que é nosso grupo funcional aqui do composto, é hidrocarboneto, somente carbono e hidrogênio. Ó. Alcanos cíclicos, eles possuem fórmula geral CnH2n. Por quê? É a mesma fórmula geral dos alcenos. Porque ao efetuarem essa ligação aqui que compõe o ciclo, que fecha o ciclo,
eles vão perder um hidrogênio cada. De acordo com as regras da IUPAC, é atribuído ao ciclano o prefixo ciclo. No caso, nós temos aqui o propano, 3 carbonos, como ele é um ciclano, né? Nós atribuímos aqui o prefixo ciclo, no caso o nome fica ciclopropano. 2. Existindo apenas um radical no ciclo, devemos citá-los antes do nome do ciclano. Como? Não temos como localizar aqui, né? Porque um ciclo, o nome do nosso composto não vai levar um número aqui na frente. Quando há apenas um radical no ciclo. No caso, nós temos aqui o metil ciclobutano. Metil por quê? Porque esse aqui é o radical metil, ligado ao ciclo butano. Neste outro exemplo aqui, nós temos o etil, o radical aqui, etil, ligado ao ciclopentano. 3. Existindo duas ou mais ramificações, numera-se a cadeia cíclica, ou seja, a gente vai agora atribuir um número. Partindo de uma das ramificações e percorrendo o ciclo de modo a obter-se o menor número possível para as ramificações. Partindo-se de uma das ramificações e percorrendo o ciclo de modo a obter-se o menor número possível. No caso, eu vou numerar para cá? Não. Eu vou partir dessa ramificação e vou numerar aqui para baixo. Por quê? Porque essa ramificação aqui está mais próxima por este lado. No caso, 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui o ciclo butano. Nós temos aqui um radical metil no carbono 1 e um radical metil no carbono 2. O que eu faço? Eu boto 1 metil, 2 metil? Não. Eu coloco 1,2 de metil, indicando que há 2 radicais metil nesse ciclo butano. E neste outro exemplo, número aqui da quantidade, né, de carbonos que nós temos aqui, radicais mais próximos, no caso no mesmo carbono aqui, ó. Então eu começo dele. No caso eu tenho 1, 2, 3, e daqui seria 1, 2, 3, 4. Por isso o lado mais óbvio é este aqui, 1, 2, 3. Para indicar no nome, o que eu faço? Ordem alfabética, gente. 3 etil, etil vem primeiro que o metil. Então fica 3 etil, 1,1 dimetil, ciclo, o nome do nosso ciclano, que é ciclopentano. Um ciclo aí de 5 carbonos. Só ligações simples e um hidrocarboneto. Com relação à importância desses alcanos, né, que a gente estudou. O petróleo, né? Sabemos que é derivado do latim petra, óleo, que significa óleo da pedra. E ele é formado de decomposição de matéria orgânica, plânctons e restos de animais marinhos e vegetais. Ele é um combustível fóssil não renovável. Ele se encontra entre aqui a camada de gás e rocha permeável. E entre aqui na água salgada. No mar, né? Sabe? Sobre o refino do petróleo. O petróleo bruto ele é aquecido na fornalha, em média aí os 400 graus Celsius. E ele passa em seguida por uma torre de destilação à pressão atmosférica. Eu me lembro bem a coluna de destilação no laboratório. No nível mais baixo aqui, nós obtemos os óleos combustíveis.
com carbonos de 18 a 25. Nesse outro nível aqui, nessa outra fração, nós encontramos os óleos diesel e óleos leves, com carbono de 3 a 17, a uma temperatura de 250 a 360 graus Celsius. Um pouco mais acima aqui, né, no destilado médio, encontramos a querosene, com carbono de 11 a 12, de 150 a 250 graus Celsius. Aqui nós encontramos mais acima a gasolina, um carbono de 6 a 10, em cadeias de 6 a 10 carbonos. E temperatura de 35 graus Celsius a 140. E mais aqui no fim, né, nós encontramos os gases, né, em temperatura aqui de aproximadamente 30 graus Celsius. E carbono, né, nossa cadeia carbônica de 1 a 5 carbonos. Nós encontramos aqui o gás liquefeito de petróleo, né? Nós vamos ter aí a mistura aí de propano e butano. Em seguida, gente, o resíduo, né, que sobra, ele é reaquecido aqui, ó, em uma outra fornalha, para passando basicamente pelo mesmo processo, né? Mas como esse resíduo ele é um resíduo mais bruto, nós conseguimos aí obter o resíduo de asfalto, óleos lubrificantes pesados, né, cadeias carbônicas de 35 a 38 carbonos, óleos lubrificantes médios com carbonos ou cadeias carbônicas de 31 a 34 carbonos, e óleos lubrificantes leves com cadeias carbônicas de 26 a 30 carbonos. Foi isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês.